Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos começando mais um dia da nossa conferência, segunda conferência Torre Online, Missões, a Grande Comissão continua. Tivemos ontem aí alguns problemas técnicos, não foi possível entrarmos no ar, entramos ao vivo no momento de oração, mas não a conferência, né? E agora nós vamos para nosso quinto dia da conferência, quinto dia com uma palavra poderosa, uma palavra abençoada, uma palavra tremenda do pastor Humberto Aragão e pastor Marcos Grava. Pastor Humberto Aragão e pastor Marcos Grava. Pastor Humberto Aragão tem um ministério tremendo, e entre eles tem trabalhado aí com a Índia, tem trabalhado com os Dalits, e nós vamos falar então, antes de entrarmos aí na ministração da palavra, nós vamos estar falando sobre um grande avivalista, sobre um grande missionário da Índia, que é Guilherme Carey, né? Então nós vamos estar falando, ele foi considerado por muito tempo até pai das missões modernas. Ele nasceu no ano 1761 e faleceu em 1834. O menino Guilherme Carey era apaixonado pelo estudo da natureza, enchia seu quarto de coleções de insetos, de flores, pássaros, ovos, ninhos e etc. Certo dia, ao tentar alcançar um ninho de passarinhos, caiu de uma árvore alta. Ao experimentar a segunda vez, caiu novamente. Insistiu a terceira vez e caiu e quebrou a perna. Algumas semanas depois, antes da perna sarar, Guilherme entrou em casa com um ninho na mão. Subiste a árvore novamente? Exclamou sua mãe. Não pude evitar, tinha de possuir o ninho, mamãe, respondeu o menino. Disse que Guilherme Carey, fundador de missões atuais, não era dotado de inteligência superior e nem de qualquer dom que deslumbrasse dos homens. Entretanto, foi essa característica de persistir com o espírito indômito, inconquistável, até completar tudo quanto iniciara, que fez o segredo maravilhoso do êxito da sua vida. Quando Deus o chamava a iniciar qualquer tarefa, ele permanecia firme dia após dia, mês após mês e ano após ano até acabá-la. Deixou o Senhor utilizar-se de sua vida não somente para evangelizar durante o período de 41 anos no estrangeiro, mas também para executar a façanha, por incrível que pareça, de traduzir as Sagradas Escrituras em mais de 30 línguas. O avô e o pai do pequeno Guilherme eram sucessivamente professor e sacristão da igreja anglicana da paróquia. Assim, o filho aprendeu o pouco que o pai podia ensinar-lhe, mas não satisfeito com isso, Guilherme continuou seus estudos sem mestre. Aos 12 anos, adquiriu um exemplar do vocabulário latino por Dietzsch, o qual decorou. Aos 14 anos, iniciou a carreira como aprendiz de sapateiro. Na loja, encontrou alguns livros dos quais se aproveitou para estudar. Assim, iniciou o estudo do grego. Foi nesse tempo que chegou a reconhecer que era um pecador perdido e começou a examinar cuidadosamente as Escrituras. Não muito depois da sua conversão, com 18 anos de idade, pregou seu primeiro sermão. Ao reconhecer que o batismo por imersão é bíblico e apostólico, deixou a denominação a que pertencia, tomava emprestado livros para estudar e, apesar de viver em pobreza, adquiria alguns livros usados. Um dos seus métodos para aumentar o conhecimento de outras línguas consistia em ler diariamente a Bíblia em latim, em grego e em hebraico. Com a idade de 20 anos, casou-se. Porém, os membros da igreja onde pregavam eram pobres e Carey teve de continuar seu ofício de sapateiro para ganhar o pão cotidiano. O fator de o Sr. Old, seu patrão, exibir na loja um par de sapatos fabricados por Guilherme como amostra era a prova de que a habilidade do rapaz era grande. Foi durante o tempo que ensinava geografia em Moulton que Carey leu os livros As Viagens do Capitão Cook, e Deus falou à sua alma acerca do estado abjeto dos pagãos sem o evangelho. Na sua tenda de sapateiro, afixou na parede um grande mapa mundi, que ele mesmo desenhara cuidadosamente. Incluíra neste mapa todos os dizeres disponíveis, o número exato da população, a flora, a fauna, as características indígenas e etc., de todos os países. Enquanto consertava sapatos, levantava os olhos de vez em quando para o mapa e meditava sobre as condições dos vários povos e a maneira de os evangelizar. Foi assim que sentiu mais e mais a chamada de Deus para preparar a Bíblia para os muitos milhões de hindus na própria língua deles.
A denominação a que Guilherme pertencia, depois de aceitar o batismo por imersão, achava-se em grande decadência espiritual. Isto foi reconhecido por alguns dos ministros, os quais concordaram em passar 1 hora em oração na primeira segunda-feira de todos os meses, pedindo a Deus um grande avivamento da denominação. De fato, esperavam um despertamento, mas como acontece muitas vezes, não pensaram na maneira em que Deus lhes responderia. As igrejas de então não aceitaram a ideia que consideravam absurda, a de levar o evangelho aos pagãos. Certa vez, numa reunião do ministério, Carey levantou-se e sugeriu que ventilassem este assunto. O dever dos crentes em promulgar o evangelho às nações pagãs. O vulnerável presidente da reunião, surpreendido, pôs-se em pé e gritou: "Jovem, levante-se. Quando agradar a Deus converter os pagãos, ele o fará sem o auxílio meu e nem teu." Porém, o fogo continuou a arder na alma de Guilherme Carey. Durante os anos que se seguiram, esforçou-se ininterruptamente, orando, escrevendo e falando sobre o assunto de levar a Cristo a todas as nações. Em maio de 1792, pregou seu memorável sermão sobre Isaías 54, 2 e 3. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação se estendam. Não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as estacas, porque transbordarás à mão direita e à esquerda, e a tua posteridade possuirás as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Discursou sobre a importância de se esperar grandes coisas de Deus e, em seguida, enfatizou a necessidade de tentar grandes coisas para Deus. O auditório sentiu-se culpado de negar o evangelho aos países pagãos a ponto de levantar as vozes em choro. Foi então organizada a primeira sociedade missionária na história das igrejas de Cristo para a pregação do evangelho entre os povos nunca evangelizados. Alguns, como Briner, Eliot, Schwartz, já tinham ido pregar em lugares distantes, mas sem que as igrejas se unissem para sustentá-los. Apesar de a sociedade ser o resultado da persistência e esforços de Carey, ele mesmo não tomou parte na sua formação. O seguinte, porém, foi escrito acerca dele nesse tempo. Aí está Carey, da estatura pequena, humilde de espírito, quieto e constante, tem transmitido o espírito missionário aos corações dos irmãos e agora quer que saibam da sua prontidão em ir onde quer que eles desejem e está bem contente que formulem todos os planos. Nem mesmo com esta vitória foi fácil para Guilherme Carey concretizar o sonho de levar Cristo aos países que jaziam nas trevas. Dedicava o seu espírito indômito a alcançar o alvo de Deus que Deus lhe marcara. A igreja onde pregava não consentia que deixasse o pastorado. Somente com a visita dos membros da sociedade a ela é que este problema foi resolvido. No relatório da igreja escreveram: apesar de concordar com ele, não achamos bom que nos deixe aquele a quem amamos mais que a nossa própria alma. Entretanto, o que mais sentiu foi quando sua esposa recusou terminantemente deixar a Inglaterra com os filhos. Carey estava tão certo de que Deus o chamara para trabalhar na Índia que nem por isso vacilou. Havia outro problema que parecia insolúvel. Era proibida a entrada de qualquer missionário na Índia. Sob tais circunstâncias, era inútil pedir licença para entrar. Nessas condições, conseguiram embarcar sem esse documento. Infelizmente, o navio demorou algumas semanas e pouco antes de partir, os missionários receberam a ordem de desembarcar. A sociedade missionária, apesar de tantos contratempos, continuou a confiar em Deus, conseguiram granjear dinheiro e compraram passagem para a Índia em um navio dinamarquês. Uma vez mais, Carey rogou à sua querida esposa que o acompanhasse. Ela ainda persistia na recusa e nosso herói, ao despedir-se dela, disse: "Se eu possuísse o mundo inteiro, daria alegremente tudo pelo privilégio de levar-te e aos nossos queridos filhos comigo. Mas o sentido do meu dever sobrepuja todas as outras considerações. Não posso voltar atrás, sem incorrer em culpa minha alma." Porém, antes de o navio partir, um dos missionários foi à casa de Carey. Grande foi a surpresa e o regozijo de todos ao saberem que esse missionário conseguiu induzir a esposa de Carey a acompanhar o seu marido. Deus moveu o coração do comandante do navio a levá-la em companhia dos filhos sem pagar a passagem. Certamente a viagem à vela não era tão cômoda como nos vapores modernos. Apesar dos temporais, Carey aproveitou-se do ensejo para estudar o Bengali e ajudar
um dos missionários na obra de verter o livro de Gênesis para a língua bengalesa. Guilherme Carey aprendeu suficiente o Bengali durante a viagem para conversar com o povo. Pouco depois de desembarcar, começou a pregar aos ouvintes e aos que vinham para ouvir em número sempre crescente. Carey percebeu a necessidade imperiosa de o povo possuir a Bíblia na sua língua e, sem demora, entregou-se à tarefa de traduzi-la. A rapidez com que aprendeu as línguas da Índia é uma admiração para os maiores linguistas. Ninguém sabe quantas vezes o nosso herói se mostrou desanimadíssimo na Índia. A esposa não tinha interesse nos esforços de seu marido e enlouqueceu. A maior parte dos ingleses com quem Carey teve contato o tinham como louco. Durante quase 2 anos, nenhuma carta da Inglaterra lhe chegou às mãos. Muitas vezes faltava o seu dinheiro, seu alimento dentro do seu sustento. E para sustentar a família, o missionário tornou-se lavrador da terra e empregou-se em uma fábrica de anil. Durante mais de 30 anos, Carey foi professor de línguas orientais no colégio de Fort Williams. Fundou também o Serampore College para ensinar os obreiros. Sob a sua direção, o colégio prosperou, preenchendo um grande vácuo na evangelização do país. Ao chegar à Índia, Carey continuou os estudos que começara quando menino. Não somente fundou a Sociedade de Agricultura e Horticultura, mas criou um dos melhores jardins botânicos, redigiu e publicou o Hortus Bengalensis, o livro da Flora Índica. Outra de suas obras foi considerada obra-prima por muitos anos. Não se deve concluir, contudo, que para Guilherme Carey a horticultura fosse mais do que um passatempo. Passou também muito tempo ensinando nas escolas de crianças pobres, mas acima de tudo, sempre lhe ardia o coração o desejo de se esforçar na obra de ganhar almas. Quando um de seus filhos começou a pregar, Carey escreveu: "Meu filho Félix respondeu à chamada para pregar o evangelho." Anos depois, quando esse filho aceitou um cargo de embaixador da Grã-Bretanha no Sião, o pai, desapontado e angustiado, escreveu para um amigo. Félix encolheu-se até tornar-se um embaixador. Durante o período de 41 anos que passou na Índia, não visitou a Inglaterra. Falava, embora com dificuldade, mais de 30 línguas da Índia, dirigia a tradução das escrituras em todas elas e foi apontado ao serviço árduo de tradutor oficial do governo. Escreveu várias gramáticas indianas e compilou notáveis dicionários de idioma bengali, marathi e sânscrito. O dicionário do idioma bengali consta de 3 volumes e inclui todas as palavras da língua, traçadas até a sua origem e definidas em todos os seus sentidos. Tudo isso era possível porque sempre economizava o tempo, segundo se deduz que se escreveu o biógrafo. Desempenhava essas tarefas Hércules, sem pôr em risco a sua saúde, aplicando-se metodicamente e rigorosamente ao seu programa de trabalho ano após ano. Divertia-se passando de uma tarefa para outra. Dizia que se perde mais tempo trabalhando inconstante e indolentemente do que em interrupções de visitas. Observava, portanto, a norma de entrar sem vacilar na obra marcada e de não deixar coisa alguma desviar a sua atenção para qualquer outra coisa durante aquele período. O seguinte escrito, pedindo desculpas a um amigo pela demora em responder-lhe a carta, mostra como muitas das suas obras avançavam juntas. Ele escreveu da seguinte forma: "Levantei-me hoje às 6, li um capítulo da Bíblia em hebraico, passei o resto do tempo até às 7 em oração. Então, assisti ao culto doméstico em Bengali, com os criados. Enquanto esperava o chá, li um pouco em persa com o munshi, que me esperava. Li também, antes de comer, uma porção das escrituras em hindustani. Logo depois de comer, sentei-me com um pundit que me esperava para continuar a tradução do sânscrito para Ramayana. Trabalhamos até às 10 horas, quando então fui ao colégio para ensinar até quase às 2 horas. Ao voltar para casa, li as provas da tradução de Jeremias em Bengali, só findando em tempo para jantar. Depois do jantar, traduzi, ajudado pelo Pundit, chefe do colégio, a maior parte do capítulo 8 de Mateus em sânscrito. Nisto, fiquei ocupado até às 6. Depois das 6, assentei-me com o Pundit de Telinga para traduzir do sânscrito para a língua dele. Às 7, comecei a meditar sobre a mensagem para um sermão e preguei em inglês. Às 7h30, cerca de 40 pessoas assistiram ao culto, entre as quais um juiz do Sudher Deiwani Dalaut.
Depois do culto, o juiz contribuiu com 500 rúpias para a construção de um novo templo. Todos os que assistiram ao culto tinham saído às 9 horas. Sentei-me para traduzir o capítulo 11 de Ezequiel para o Bengali. Findei às 11 a hora e agora estou escrevendo essa carta. Depois, encerrei o dia com oração. Não há dia em que se disponha de mais tempo do que isto, mas o programa varia. Com o avançar da idade, seus amigos insistiam em que diminuísse os seus esforços, mas a sua aversão à inatividade era tal que continuava trabalhando mesmo quando a força física não dava para a necessária energia mental. Por fim, viu-se obrigado a ficar de cama, onde continuava a corrigir provas das traduções. Finalmente, em 9 de junho de 1834, com a idade de 73 anos, Guilherme Carey dormiu em Cristo. A humildade era uma das características mais destacadas da sua vida. Conta-se que, no zenite da fama, ouviu certo oficial inglês perguntar cinicamente: o grande doutor Carey não era sapateiro? Carey, ao ouvir casualmente a pergunta, respondeu: não, meu amigo, era apenas um remendão. Quando Guilherme Carey chegou à Índia, os ingleses negaram-lhe permissão para embarcar. Ao morrer, porém, o governo mandou içar as bandeiras à meia haste em honra de um herói que fizera mais pela Índia do que todos os generais britânicos. Calcula-se que traduziu a Bíblia para a terça parte dos habitantes do mundo. Assim escreveu um dos seus sucessores, o missionário Wagner. Não sei como Carey conseguia fazer nem a quarta parte das suas traduções. Faz cerca de 20 anos, isso ele disse em 1855, que alguns missionários, ao apresentar o evangelho no Afeganistão, país da Ásia Central, acharam que a única versão que esse povo entendia era o Pushto, feita em Sarampore por Carey. O corpo de Guilherme Carey descansa, mas a sua obra continua a servir a Deus a uma grande parte do mundo. Glória a Deus por homens determinados, convictos, por homens persistentes, como Guilherme Carey, aonde nós podemos ver aí na história de missões mundiais um grande homem de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, que não desistiu diante das adversidades. Nós vamos para um louvor, preparando o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor com o pastor Humberto Aragão. Primeiro vamos adorar o Senhor com Sandro Bethany, com a música Prostrados. Prostrados, Sandro Bethany. Não há maior milagre do que Jesus Cristo. Não há maior dádiva que se entrega na cruz. Todas as coisas se desvanecem quando tua presença enche o templo, Senhor. Que venha a tua glória, enche o teu templo, que brilhe tua face sobre nós. Prostrados a ti, rendemos com ações de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão. Prostrados a ti, nos rendemos. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração, Senhor, Senhor. Acaso não podemos esperar na nova aliança, com base na obra do Espírito, uma glória muito maior? Acaso
podemos esperar na nova aliança. Com base na obra do Espírito, uma glória muito maior. Prostrados a Ti, de graça, adoração, coração contrito, joelhos no chão, prostrados a Ti, nos rendemos. Nossas lágrimas caem, levantamos as mãos, até que enchas o templo, que é o nosso coração. Tudo se apaga diante do Teu resplendor. 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 Glória a Deus, é isso aí, só prostrado aos pés do Senhor é que nós podemos ter vitória, né? Só de joelhos, só realmente quando nos prostramos diante do Deus Todo-Poderoso é que o Senhor se levanta para a nossa causa. Que Deus possa abençoar Sandro e Betânia com tantas canções maravilhosas. Se você ainda não se inscreveu no canal deles, vai lá no YouTube, Sandro e Betânia, inscreva-se, participe aí desse canal e receba louvores e adoração tremenda que tem falado tão profundamente aos nossos corações. E agora nós vamos para uma palavra com o pastor Humberto Aragão. Sempre uma alegria e sempre um prazer sermos ministrados por esse grande homem de Deus, ele, sua esposa, seu filho, essa família incansável. Que Deus abençoe poderosamente. E como comecei falando sobre Guilherme Carey acerca da Índia, ele vai trazer para nós aí um relatório da Índia, alguém que conhece a Índia atualmente. Que Deus te abençoe. Compartilha conosco, pastor Humberto, aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Olá, meus queridos irmãos aí da Igreja
Torre Forte. Privilégio sempre poder participar com vocês de qualquer conferência que vocês fazem, a referência de vocês em termos de missões no Brasil e no mundo é algo muito importante e por isso eu não perco nenhuma oportunidade que vocês me derem para poder conversar sobre esse tema que para mim é o tema da razão da revelação. Eu acredito que Deus, lá na eternidade, ele já havia pensado na obra missionária e terminado toda a sua obra, ainda que elas não existissem. Isso aqui é muito grande, é um tema que a gente poderia passar aqui a semana inteira conversando sobre quais são os planos de Deus pré-determinados, um Deus que é sempre eterno, um Deus que conhece todas as coisas, que tem o poder da criação a partir do zero, do nada, e é esse Deus que nós adoramos aqui essa manhã e vamos poder passar esses minutos conversando sobre ele, sobre essa questão do que bate lá no coração desse pai tremendo quando ele olha para esse mundo e a situação que a gente está vivendo nos dias de hoje. Muito bem. Igreja Torre Forte, privilégio poder estar com vocês, para você ver como essa pandemia mudou as coisas, né? Antes nós viajávamos para fazer conferências, tínhamos que tomar nossos carros, tínhamos que ir a longas distâncias, às vezes avião, para poder chegar no outro lado do mundo, fazer as coisas. Hoje estou fazendo reuniões aqui na minha casa com o pessoal da Índia, vendo o que está acontecendo ali naquele país tão amado do meu coração e que está passando por essa pandemia e a gente não tem ideia de quantas mil pessoas ou milhões de pessoas vão sofrer com essa enfermidade, Covid-19. Nós estamos orando muito para que Deus tenha misericórdia daquela terra. Deus tenha misericórdia do nosso país também, mas quando você olha para a Índia com 250 milhões de Dalits que não têm onde morar, não comem praticamente uma alimentação por dia, é sempre o que sobra nos lixos e se as pessoas querem dar. Então, nós estamos falando aqui de uma pandemia que pode se estender por toda a Ásia durante um bom tempo. De alguma forma, você está vendo como Deus é capaz de trabalhar situações inusitadas. Pode pegar uma pandemia como essa, não que Ele queira isso, mas Ele pode tomar uma pandemia como essa e quebrar um sistema inteiro, como você tem visto, como a economia do mundo tem sido mexida. E não só a economia, mas tecnologia, tudo tem sido mexido no sentido de que os homens já sabem que não têm condições de dar respostas a um problema natural, a uma situação de epidemia alargada, global, como essa que nós estamos vivendo. Isso quebra sistemas, sistema econômico, sistema social, coloca os governos na questão de saúde numa situação muito delicada. Isso aqui não é só Brasil, o mundo inteiro, inclusive Estados Unidos, os grandes países do mundo estão sofrendo hoje com essa pandemia. Então, se Deus, por exemplo, na Índia, vamos tomar a Índia como um exemplo aqui para nós, temos ali um sistema de casta onde a pessoa nasce e morre dentro daquela casta. Agora nós estamos vendo aí uma pandemia que não escolhe classe nem casta social. As pessoas têm que responder à necessidade do todo. Então o governo da Índia hoje ele tem que ver o Dalit como gente, ele tem que ver o Dalit como pessoa, tem que ver o Dalit como alguém que tem dignidade. A mesma vacina que é para o rico vai ser para o pobre, porque não tem como você deixar pessoas contaminadas num país sem contaminar o país como um todo. Então essa pandemia ela vai nos ensinar muitas lições sobre a soberania de Deus,
sobre um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que pode colocar um rumo na história, um Deus que pode mudar o teu destino, um Deus que olha para nós com um olhar de pai para com o filho e sabe o que é melhor para os seus filhos. E é esse Deus que está aqui presente nesse dia, para que eu e você possamos meditar sobre Ele. É esse Deus que, independente se Ele houvesse se revelado na sua palavra ou não, Ele continuaria sendo Deus. Ele, por amor à sua criação, Ele é capaz de se revelar e dá para a gente traços. Nós não entendemos tudo, mas Ele vai dando traços para que a gente, no decorrer da história humana, vá se encontrando e percebendo a grandeza de um Deus que pensou nos mínimos, mais mínimos detalhes, inclusive os vírus que são capazes de equilibrar a situação mundial. Então, por isso, queridos, eu creio que é um momento de esperança para a gente, é um momento da igreja se levantar com muito mais força do que antes da pandemia, é um momento de avivamento, porque o Senhor conhece as nossas obras, e se Ele conhece as nossas obras, que é o que Ele fala em Apocalipse, capítulo 2, quando Ele se refere à igreja de Éfeso, uma igreja que vivia num contexto de imoralidade tremenda, onde a deusa Artemis, ou Diana, era adorada e vinha gente de todas as partes do mundo para aquele porto que era chamada rainha dos portos daquela região inteira. De repente, essa cidade vira ruínas. Por quê? Porque o Senhor conhece as nossas obras. A onisciência de Deus é capaz de olhar as igrejas no mundo inteiro, embora Ele tenha escolhido 7 igrejas com características que demonstram aquilo que as igrejas no mundo inteiro passam por serem instituições humanas, com gente transformada lá dentro, mas que também tem suas virtudes, tem seus desejos. Então nós constantemente somos indagados, exortados pelo próprio Deus na sua palavra. Então aquela igreja de Éfeso é uma igreja que nasce no meio de um contexto de ideologia totalmente pagã, totalmente distanciada do Senhor, sem qualquer traço de um Deus que fosse monoteísta. Então você vê uma situação dessa, Deus mandando Paulo abrir uma igreja ali. O livro de Atos, a partir do capítulo 18, 19 e 20, você vai ver relatos sobre a história dessa igreja, como ela nasce. E quando Deus envia Paulo ali para dentro daquela cidade, Paulo vai ter que se defrontar com tudo isso. Um lugar onde uma deusa é adorada, essa deusa tinha uma característica de ter seios, muitos seios, porque ela representava a fertilidade e representava o sexo. Então tudo naquela cidade, economia, baseava-se naquilo que o povo cria. E era um festival quando se adorava no dia dessa deusa. O imperador convidava todas as cidades ao redor para virem seus representantes, virem o povo. E ali a economia inteira era regida por isso. Inclusive, tudo que era edificado, inclusive aquelas estátuas e também esfinges, tudo com características dessa deusa, era vendido nessa época, e esse foi um dos problemas que Paulo vai ter com um desses homens que perde o seu negócio por causa do crescimento do Evangelho. Quando o Evangelho entra num determinado lugar, ele vai quebrando mesmo essas barreiras, e a gente só tem que tomar um cuidado para não sermos muito mais cultural do que um evangelho que faça discípulos, independente do lugar onde esteja. Nós tivemos na história de missões momentos em que a gente, querendo ou não, forçava uma barra sobre as pessoas, ao invés de mostrar o Deus para as pessoas com a nossa vida.
Então a história de missões, ela tem algumas coisas que a gente precisa consertar. Estamos fazendo isso porque é uma dinâmica, nós somos um corpo, esse corpo vai crescendo e vai se arrumando, né? Então, queridos, para a gente começar esse tema, mais esse pano de fundo para você saber, o mundo precisa de Deus. Sem esse contexto, não tem missões. O contexto de que pessoas estão perdidas, pessoas precisam da graça de Deus, os governos não sabem o que fazer. Não adianta a gente dizer que queremos salvar as pessoas para o céu e elas continuam no inferno aqui embaixo. Nós precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. Uma vez que esse homem é transformado, todo o seu contexto passa a ser abençoado. Muito bem. John Stott, uma vez, ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim: ainda que o mandato bíblico para missões não esteja limitado a algumas passagens bíblicas, não nos engajamos em missões pelo fato da Bíblia nos dizer, mas porque Deus está cumprindo a sua missão e tem nos instituído, através das Escrituras, a nos unir à sua obra. É interessante isso aqui que John Stott fala, porque é exatamente aquilo que confirma aqui no meu coração. Se você tem um Deus que é onisciente, um Deus que vê o fim a partir do começo, esse Deus está olhando a história como um todo. Ele pode mudar os rumos das coisas de acordo com o tabuleiro que ele mesmo tem colocado as peças. Ele é aquele arquiteto que consegue olhar pela maquete tudo aquilo que é a construção da sua história. E é esse Deus que antes mesmo de criar esse mundo, ele já tinha a missão dele no seu coração. Ele estava lidando com dois problemas. Um problema era Satanás e toda a sua hoste que havia se orgulhado ao ponto de dizer: eia, nós vamos subir ao trono do Altíssimo, nós vamos ser como o Altíssimo. E essa ideia de poder, de fama e de prestígio, ela é passada para o ser humano, e Deus está lidando agora não somente com Satanás. Quando ele começa a revelação dele da palavra, ele está lidando não somente com Satanás, mas está lidando também com o ser humano, que é influenciado pela serpente. E aqui você precisa entender a onisciência de Deus. Quem é esse Deus antes da fundação do mundo? Para você entender que quando ele cria com propósito. Quando Deus cria esse mundo, ele já tem um plano. Ele já sabe o que vai dar lá na frente. Ele já coloca o ser humano, sopra nas suas narinas o seu espírito, o seu fôlego, para que a gente tenha esse discernimento ao ouvir as Escrituras, de que, uau, esse Deus tão poderoso, Senhor do Universo, o Criador de tudo que existe, daquilo que é e que não era, Ele é Criador do nada, desse mundo inteiro, para que eu e você pudéssemos desfrutar aqui. E quando a gente tem essa consciência restaurada, porque isso foi tirado através do pecado, quando ele entra no ser humano, isso é arrancado. Todos os conceitos de Deus são tirados, para que a gente viva a nossa carne, para que a gente viva pensamentos satânicos, para que a gente possa agir de acordo com os impulsos carnais e perdendo aquele sentimento gostoso de paixão pelo Senhor, que é o que o Senhor vai dizer para o povo lá de Éfeso: olha, eu conheço as obras de vocês, eu sei que vocês fazem obras fantásticas, eu sei que vocês têm um labor tremendo, eu conheço a persistência de vocês. Você vê, esse Deus maravilhoso, pela onisciência dele, ele olha o mundo inteiro e vê as igrejas dele, todas aquelas igrejas que fazem as coisas acontecerem nesse mundo. O Senhor sabia, e o Senhor dizia também: olha, eu vejo que vocês não suportam aqueles que são do mal. Então, Deus olhava para aquela igreja no meio daquele contexto
e dava elogios. O Senhor elogia a gente. Quando ele vê uma igreja como a sua, que faz um trabalho missionário no Brasil, poxa, quase 365 dias por ano, quando o Senhor vê vocês viajando, entrando nesses trens, nas vans, nos aviões, para vocês entrarem em lugares que poucas pessoas entrariam, é lá que Deus está levando vocês, e Ele está vendo essa obra, o sacrifício, o dinheiro que é colocado, a generosidade. Deus vê tudo isso. Mas Ele também vê uma outra coisa, porque ao mesmo tempo que Ele elogia, ao mesmo tempo que Ele avalia a igreja e vê que a reputação dela é boa, Ele também tem algumas reclamações. Porque como o Senhor não vê somente aquilo que nós vemos, a superfície, como o Senhor não vê apenas as coisas que são externas, que dá para ver que a gente está trabalhando ou fazendo alguma coisa para Ele, Ele também olha para dentro da gente, vê o coração. E Ele diz, eu tenho contra ti algo que vocês perderam, o primeiro amor. Em outras palavras, aquela paixão, aqueles olhos brilhando, aquela coisa que você fazia. Isso está no capítulo 2, verso 1 a 7 de Apocalipse. Aquela paixão que você tinha, aquela coisa que você dava, aquilo que você tinha e o que não tinha. Conheço pessoas que quando se apaixonaram por Deus, eles eram capazes de dar o único dinheirinho que tinha no bolso, eles davam, porque sabia que aquilo iria chegar em alguma pessoa, através de outra pessoa que foi transformada, porque ele foi transformado. É como como a Maria que recebe do Senhor aquela bênção, e ela fica aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor o tempo todo, se maravilhando do Senhor. Quando você está apaixonado, você faz tudo isso, faz loucuras pelo Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. A igreja dele, ela é preparada para isso. O Senhor coloca o seu espírito em você para que você vá crescendo e se parecendo cada vez mais com Jesus Cristo. E nessa de você parecer com Jesus Cristo, você vai fazer as obras de Cristo. Uma coisa que Jesus diz também na sua palavra, está lá em João 17, 24, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha que coisa fundamental aqui para você entender o que significa amor de Deus. Por que Deus dá a vida e pede que você também dê sua vida pelo seu irmão? É que Ele fez isso. Deus havia dado para o Senhor Jesus Cristo na eternidade, todos nós. E é interessante que lá na eternidade, antes que nada existisse, já havia amor. O Pai amava o Filho e o Espírito Santo. Havia uma unidade tão grande, não se brigava por poder, não se brigava por ciúmes, não tinha nada disso. Havia unidade perfeita. E é interessante que quando diz isso, né, que o Senhor, ele convivia na eternidade, Pai, Filho, Espírito Santo. Isso aqui é importante para você entender a obra missionária. Havia planejamento, havia sonhos lá para frente. O Pai havia imolado seu próprio Filho antes mesmo do mundo existir. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 em diante, você vai ver escrito que como um Cordeiro Santo de Deus foi como se fosse imolado antes da fundação do mundo. Você vê, faça um estudo na sua casa sobre questões antes da fundação do mundo e você vai ficar estarrecido, como eu fiquei, em perceber um Deus que antes da fundação do mundo já sabia tudo, inclusive que o homem iria pecar e que inclusive o seu próprio Filho, na história desenvolvida por ele, cumpriria todas as promessas, profecias na sua pessoa enquanto vivesse. E aí João 17, 24 está dizendo isso. Porque me amaste antes da fundação do mundo. No versículo 5 do capítulo 17 de João, Jesus vai pedir ao Pai que o glorifique com aquela glória que ele tinha consigo antes que o mundo fosse criado. Olha que coisa fantástica. Um Deus que aqui na história revela o seu próprio Filho,
prepara todo um cenário do Velho Testamento, com todas as profecias já apontando para o Senhor Jesus Cristo. E aí, na plenitude dos tempos, Jesus vem, e aí você percebe que ele vem para cumprir tudo o que estava escrito dele nas Escrituras. Você vê, missões não é um programa. Missões não é você simplesmente se reunir, cantar algumas músicas e uma vez por ano você pensar no tema. Missões é aquilo que o próprio Deus decidiu fazer nesse mundo. Aliás, a razão da criação do ser humano foi por causa de missões. Como eu disse, o Senhor está lidando com Satanás e o Senhor está lidando com o ser humano. Quando ele ganha esse ser humano, o Espírito Santo convence esse homem, seja onde ele estiver, do seu pecado, da justiça e do juízo. Esse homem é transformado de dentro para fora. E conforme essa transformação começa a ser vista, todo o seu entorno começa a ser transformado. Você não pode simplesmente pensar que você, só pelo fato de ter Jesus Cristo, já está legal. Acabou a minha obra, estou sentadinho aqui, glória a Deus, vou agora só louvar. Isso é lá para o céu. Enquanto você estiver aqui, o Senhor está vendo as suas obras. O Senhor está olhando lá para dentro de você. O Senhor sabe o quanto de amor você tem por Ele. Qual o teu amor pelo Senhor nesse dia? Como é que você está sentindo aí a presença do Senhor? Ainda cai lágrimas dos teus olhos? Quando você ouve esses hinos bonitos que você ouviu hoje? Ainda você sente aquela vontade de fazer coisas que agradam o coração de Deus, sem imaginar o custo? Como é que está o teu amor? Porque o Senhor também diz lá em Apocalipse 2, verso 1 a 7, ele vai dizer, volta, lembra. Ele vai usar alguns verbos interessantes. Lembra, a gente precisa lembrar. Nossa imaginação foi criada por Deus para isso, para eu e você nos lembrarmos daquilo que aconteceu desde o dia que a gente foi alcançado. Você se lembra o dia que você foi alcançado? O que aconteceu com você? Qual foi a transformação que Deus fez de lá para cá? Lembre disso, porque são motivos para você adorar a Deus e querer servi-lo, onde quer que Ele te mande. A segunda coisa que Ele fala, arrependa-te. Porque a gente vai esquecendo, gente. Uma pandemia como essa tira você da frente da palavra de Deus. Uma pandemia como essa, às vezes, coloca a gente com depressão, ansiedade, uma série de coisas dentro da nossa casa. A gente começa a se desesperar com os nossos empregos. E aí ele fala, arrependa-te. Porque não sou eu aquele que te dá o pão, não sou eu aquele que cuida de você, não sou eu quem disse que estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, ainda que não tenha nada, que o fruto não aconteça no campo, o Senhor continuará sendo Deus e do teu lado. Ele prometeu isso para você. E aí ele fala, volta. Você vê, o arrependimento é isso, é uma volta. Eu estou voltando para primeiras obras, para aquelas obras que o coração estava misturado com a razão e fazia com que eu fizesse e falasse até coisas assim meio absurdas. A gente precisa voltar para lá e lembrar das do nosso primeiro amor, esse amor que a gente tinha, que fazia a gente se levantar cedo, pegar a palavra de Deus, aquelas disciplinas internas de oração, jejum, porque se Deus é onisciente, irmãos, Ele vai voltar e vai comparar a minha e a sua vida por aquilo que Ele foi enquanto viveu aqui na terra. O Senhor alimentou os pobres, o Senhor curou os feridos, o Senhor foi visitar pessoas que estavam acamadas, o Senhor passava pelas ruas e tocava os intocáveis. O Senhor fazia tudo aquilo que Ele disse que faria em Lucas capítulo 4, 16 a 21, mas Ele também vai cobrar em Mateus 25, versos 35 e 36, essas mesmas obras que Ele fez na vida daqueles que foram transformados pelo poder do seu Espírito. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você
um tremendo instrumento em suas mãos, cheio de paixão. Olha, falar de Jesus é falar de paixão. Se você ama Deus e ama o próximo, é disso que nós estamos falando. Falar de Jesus é compromisso em amá-lo e é compromisso em amar o próximo. Deus te abençoe. Deus faça de você um grande instrumento em suas mãos. Glória a Deus, Pastor Humberto, que Deus continue te usando tremendamente. Que desafio grande, né? A realidade da Índia com as suas castas e o que dizer da casta dos Dalits, né? Realmente esse é o momento de a igreja se levantar com muito mais força. E é uma grande verdade que não só nós precisamos ter essa consciência, mas o mundo precisa ter essa consciência. O mundo precisa de Deus. O mundo necessita voltar-se para Deus. Sem esse contexto, não existe missões. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação do homem. E glória a Deus, né? Como John Stott, em meio aos seus escritos, ainda que o mandado bíblico para missões, possamos cumpri-lo incondicionalmente. Não podemos perder o primeiro amor, não podemos perder o zelo, não podemos perder as primeiras obras, não podemos perder aquela paixão pelo chamado e por missões e por Deus. Devemos ressignificar, reformatar o ID do Senhor Jesus Cristo, mas a grande comissão não vence o prazo, nunca vence o prazo. Enquanto estamos na terra, temos uma missão a fazer. Enquanto a igreja estiver na terra, ela tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a tempo e fora de tempo. Muito obrigado, meu amigo. Que Deus continue te usando poderosamente. Um grande abraço. Virtual pode, né? Então, um grande abraço. Que Deus te abençoe poderosamente. E nós vamos agora para mais uma ministração com também um grande amigo, pastor Marcos Grava, pastor da Primeira Igreja Batista de Santo André. Pastor que tem trabalhado e tem vivência tantos anos em tantos projetos missionários e tantas viagens missionárias. Ele vai compartilhar um pouco com você aquilo que Deus colocou ao coração dele. Pastor Marcos Grava. Olá, meus queridos irmãos da Igreja Torre Forte, meu caro amigo, o apóstolo Cleiton, pastora Fátima, minha amiga de coração Gleice, todos os demais irmãos e irmãs do Conselho Missionário. Quero enviar uma saudação a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus missionário. É um prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouquinho mais sobre a obra missionária, sobre missões. Eu sei algo que arde no coração dessa igreja, conheço-os muito bem. E apesar do momento que nós estamos vivendo, essa pandemia mundial que traz consigo tanta incerteza, temor ao nosso coração de como será o amanhã, sobretudo na obra missionária, os impactos negativos que já estão acontecendo na vida dos missionários, também recolhidos em suas casas, sem poder desenvolver o ministério, além do problema com o sustento financeiro desses missionários, já que o câmbio tem se elevado muito, o dólar e o euro estão em valores astronômicos. Realmente é um tempo muito difícil. Mas nossa evidência, nossa confiança nunca está nas circunstâncias. Nós que fazemos e militamos em missões sabemos que só estamos ali porque o Senhor nos chamou e Ele é quem nos sustenta. Então, quero começar essa palavra hoje encorajando vocês a continuarem firmes nessa missão que o Senhor colocou na vida dos irmãos e dessa igreja, de a despeito de qualquer circunstância que possa acontecer, não é tempo de parar, é tempo de avançarmos. E por isso eu gostaria de falar de algo que não é apenas necessário nesse momento, mas sempre foi e continuará sendo depois que toda essa pandemia passar, essa crise se findar. Nós voltaremos a enfrentar um grande problema e um grande desafio em nossa igreja, que é o envio de missionários. Sabemos que esse é um imperativo bíblico. O Senhor Jesus, antes de subir aos céus, deixou muito claro isso, e uma das passagens preferidas de nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Santo André, vocês sabem muito bem,
nosso saudoso pastor Edson Queiroz, é o versículo de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em João 20:21, o Senhor Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Em Marcos 16:15, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus 28, na grande comissão, ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Já em Lucas 24:47, ele diz: e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os evangelhos e o início do livro de Atos, todos eles falam do imperativo bíblico do Senhor Jesus de fazermos missões enviando obreiros. Pastor Russell Shedd, falecido no mesmo ano do nosso querido pastor Edson Queiroz, tinha uma frase bastante contundente sobre isso. Ele dizia: nós não enviamos mais missionários porque a autoridade de Jesus Cristo está defasada em nossas igrejas. Ele é o nosso Salvador, mas será que é também o nosso Senhor? É muito interessante saber que a obediência no envio de obreiros sucede o obedecer o imperativo de orarmos. É preciso primeiro entendermos a necessidade de orarmos por mais obreiros, para então enviarmos missionários para os campos. É bom lembrarmos aqui a ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos em Mateus 9:38, quando ele disse: roguem, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Essa ordem do Senhor Jesus é, na verdade, a única vez que o Senhor nos manda em sua palavra orar por alguma coisa. A única vez que Jesus Cristo nos ordena orar por algo na Bíblia é a respeito do envio de mais missionários. Roguem, pois, ao Senhor da seara que envie mais missionários para a sua seara. A mesma coisa aconteceu com os apóstolos Paulo e posso dizer também Barnabé, seu companheiro de viagem. Eu gostaria de ler para vocês o texto que está em Atos 13, dos versos 1 a 4, quando a palavra de Deus diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Certamente que esse texto de Atos 13, falando sobre o envio da primeira equipe missionária, conduzida por Paulo e por Barnabé, a partir da igreja de Antioquia, é um texto célebre sobre a importância do envio de missionários. E eu quero retratar a vocês aqui alguns personagens que estavam presentes nesse momento, 2000 anos atrás, personagens que continuam presentes também hoje em dia, no processo de envio e, portanto, de obediência ao mandamento do Senhor Jesus. É importante nós lembrarmos que a igreja, assim como Jesus ordenou aos discípulos em Mateus 9:38, ela estava orando. Diz o texto que eles estavam orando e jejuando quando ouviram a voz do Espírito Santo. E aqui fica uma lição muito interessante, importante para todos nós. É preciso que nós continuemos orando. A despeito da pandemia, do momento que nós vivemos, é hora de continuar orando para que o Senhor levante missionários, abra as portas para que o Evangelho seja pregado. E assim, mesmo num tempo tão difícil quanto este, veremos o Evangelho avançando mundo afora. Interessante que nossos missionários no Haiti, um jovem haitiano e sua esposa brasileira, aqui de Santo André, casados recentemente, estão desenvolvendo um ministério numa comunidade muito carente da capital Porto Príncipe. Local onde nossa equipe já esteve por diversas vezes fazendo trabalhos voluntários, humanitários.
E eles estavam ali com um projeto social para jovens muito interessantes. Ela é professora de inglês, estavam ali com cursos profissionalizantes quando veio a pandemia. E o governo haitiano, a despeito de toda a pobreza, lembrando que o Haiti é o país mais pobre do hemisfério ocidental, mais pobre do continente americano, o governo haitiano também entrou com uma quarentena, pedindo que as pessoas fiquem em casa, as aulas foram suspensas, os trabalhos, aglomerações com mais de 10 pessoas estão proibidas. Como suspender as atividades profissionais de um povo que trabalha hoje para comer amanhã? Pois o missionário imediatamente percebeu a oportunidade. E então o tempo e o recurso que ele investia no projeto de alfabetização, de profissionalização, de ensino ali naquela comunidade, não tem alfabetização, apenas ensino de inglês e outras habilidades profissionais, o casal então entendeu que deveria alimentar aquelas pessoas e distribuir materiais de higiene pessoal. Então, recolhendo os recursos do projeto, começaram a preparar algumas poucas cestas básicas. Ao sabermos disso aqui como igreja, entramos com uma oferta e começamos a divulgar entre outras pessoas. E aquilo que era para ser uma distribuição de apenas 20 ou 30 cestas, já passaram de 120 famílias que receberam a sua primeira cesta alimentar. Os missionários estão encontrando oportunidades. E assim tem sido no mundo inteiro. É hora de enxergarmos as oportunidades de pregar o Evangelho. As certezas deste mundo caíram. A certeza na tecnologia, a certeza da ciência e outras muitas não puderam impedir um vírus microscópico de levar a vida de milhares e milhares de pessoas e trazer pânico ao mundo inteiro. Diante disso, é hora do mundo refletir no que nós devemos crer. O Evangelho está aí para ser pregado. É hora de muitas pessoas entenderem que somente um Deus, Criador, é capaz de pôr um fim a uma desgraça como essa. Essa é uma lição muito importante que nós temos para esse momento. E eu gostaria, como eu disse, de compartilhar alguns personagens que continuam presentes na igreja hoje, estavam na igreja de Antioquia no primeiro momento do envio daquela equipe missionária. Um processo que foi dirigido por Deus desde o seu início e que envolve a igreja, os líderes da igreja e os seus vocacionados. E eu quero começar justamente por esse grupo, os vocacionados. Vejam que era um grupo de líderes étnica, cultural e socialmente diversos. O texto diz que entre eles estavam profetas e mestres, sendo Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que nós conhecemos como o apóstolo Paulo. Eles eram completamente diferentes uns dos outros. Haviam aqui 2 judeus, Barnabé e Paulo, 2 africanos, Simeão e Níger, e até mesmo um membro da família real, no caso Manaém, que, como diz o texto, fora criado junto ao rei Herodes. Era um grupo de líderes étnica, cultural e totalmente diverso em sua cultura. No verso 2 diz que eles estavam adorando, isso mesmo. Os vocacionados daquela igreja estavam adorando. Eles possuíam uma vida cristã e um bom testemunho diante dos irmãos. E aqui traz para nós uma lição importante sobre quem são os vocacionados que nós devemos enviar ao campo. Por mais de 20 anos servindo a obra missionária, tenho visto centenas, milhares de pessoas se apresentando para o trabalho missionário, motivados por alguma emoção, alguma sensação diferente que sentiram nos últimos dias em sua igreja. Mas é importante lembrarmos que uma pessoa só poderá dar frutos distante se ele estiver dando frutos próximo. Ninguém poderá ser uma bênção distante se não for uma bênção ali mesmo, ao redor de sua igreja. Como alguém poderá, numa cultura diferente, numa língua diferente,
diante de um povo muitas vezes inóspito à mensagem do Evangelho, ser bênção se ele não consegue pregar o Evangelho entre o seu próprio povo e sua cultura. É preciso que todos nós entendamos isso. Vocacionados para o campo missionário precisam ser pessoas que já estão produzindo entre sua própria igreja. E sem desânimo, em face dos problemas, porque as dificuldades servem para mostrar o verdadeiro caráter de um vocacionado. Esse momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que, como toda crise, serve para revelar qual é o verdadeiro caráter das pessoas. Em nossa igreja temos visto muitas pessoas surgirem como verdadeiros líderes, num momento como esse, deixando seu conforto, a segurança do lar e se arriscando a estar na igreja, fazendo trabalho voluntário, trazendo o louvor para o culto, mensagens, servindo ao corpo de Cristo, servindo ao Senhor. Em contrapartida, vemos nesse momento também muitas pessoas se recolherem, preocupadas com a sua própria segurança, não se arriscando a fazer nada, esperando que tudo isso passe. É hora de nós descobrirmos quem são verdadeiramente os vocacionados do Senhor. Esse é o primeiro grupo que surge na igreja de Antioquia. Homens completamente diversos em sua cultura, porém todos eles com uma vocação explícita. Além dos vocacionados, nós temos também a figura dos líderes. E é interessante que o texto fala que eles ouvem a voz do Espírito Santo e separam a Paulo, ali chamado de Saulo, e Barnabé para a evangelização de gentios. E quando nós falamos sobre líderes sensíveis à voz do Espírito, é importante lembrarmos de dois graves erros que devem ser evitados ao falar sobre envio de vocacionados para o campo. O primeiro é o erro de pastores e líderes quererem reter aqueles que Deus está chamando. Quantas e quantas vezes, nas muitas viagens missionárias que eu liderei aos diversos campos missionários onde estivemos nos últimos 20 anos, ouvi histórias de vocacionados chorosos, dizendo que em sua igreja não reconheciam seu chamado. Pessoas com uma vocação explícita, talentosos, cheios de habilidade, apaixonados pelas nações, voltavam para suas igrejas e não encontravam respaldo de seus pastores. Líderes que não reconhecem o que Deus está fazendo. Deus continua chamando vocacionados. E um grave erro dos líderes é não perceber o que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Mas em contrapartida, um outro extremo está em líderes quererem enviar pessoas distantes, como nós vimos agora há pouco, aqueles que não estão servindo ali mesmo perto da sua igreja. Líderes que querem enviar para longe alguém que ainda não está preparado para o serviço missionário transcultural. Alguém que ainda não foi formatado pelo Senhor para servi-lo no campo missionário. Pessoas somente serão bênção distantes se forem próximos. E o pastor e o líder precisa perceber isso. E não enviar como risco alguém para aprender ou simplesmente experimentar se ainda não está preparado para aquela missão. Além dos vocacionados e dos líderes, um terceiro grupo envolvido nesse processo de chamado, processo como nós vimos totalmente iniciado, conduzido e concluído por Deus, é a própria igreja. Nós temos os vocacionados, no caso Paulo e Barnabé, temos os líderes da igreja que ouviram a voz e separaram esses dois, mas nós temos a própria igreja, os membros, homens e mulheres que compõem o corpo de Cristo. E é interessante que os membros da igreja participam desse processo em dupla posição. A primeira delas nós vamos chamar de coautoria. São eles que participam do processo do envio dos vocacionados. Olha o que diz o verso 3 do texto que nós lemos. Atos 13, versículo 3, diz: assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. O texto diz que aqueles irmãos da igreja,
e impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram para o campo missionário. E esse termo, enviar, no versículo 3 de Atos 13, vem de um termo grego no original que significa não reter. O termo grego usado aqui por Lucas ao escrever esse texto é a palavra apelusã, que em grego significa não reter, ou seja, abrir a porta para alguém que está saindo. É exatamente este termo que é usado por Lucas aqui quando diz que a igreja, ouvindo a voz do Espírito Santo, impondo-lhes as mãos, os enviaram. Eles abriram a porta e não reteram aquilo que Deus estava chamando. A igreja abre a porta. Mas tem uma outra participação aqui, e ela está no versículo 4, quando diz: enviados pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Nós vemos novamente o verbo enviar, porém aqui usado no original grego num outro termo, que é o termo ekipemptens. Isso mesmo, ekipemptens foi o termo usado aqui por Lucas ao escrever esse texto, quando diz enviados pelo Espírito Santo. Ekipemptens significa fazer alguém sair com certa força, como que expelindo, até mesmo com energia. Ou seja, enquanto a igreja participa do processo de envio de Paulo e Barnabé, não retendo, abrindo as portas, o Espírito Santo participa de maneira mais intencional, agindo com certa energia, enviando os missionários, fazendo-os sair. Vemos aqui uma combinação perfeita entre o Espírito Santo de Deus e a igreja que ouve os chamados missionários. O Espírito os expele e os empurra para o campo missionário, enquanto a igreja abre as portas, não retendo, mas permitindo que eles saiam. E assim, diz o texto, eles seguiram para Chipre para cumprir a sua missão. Além da coautoria da igreja, que participa aqui no enviar, abrindo as portas e não retendo aquilo que o Espírito Santo está expelindo para o campo, nós vemos também o compromisso. E isso fica claro aqui quando diz no verso 3, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos. E esse impor de mãos que nós até hoje reproduzimos em nossa igreja, tem um significado muito importante na obra missionária. Na verdade, tem um significado triplo. O primeiro significado do impor as mãos está no reconhecimento da autoridade daquelas pessoas que nós impomos as mãos. A igreja reconheceu a autoridade de Paulo e de Barnabé. E assim também devemos nós fazer hoje. Quando enviamos alguém para o campo missionário, ao impormos as nossas mãos, seja para uma viagem missionária de curto prazo ou para um período de longo termo, é importante nós estarmos ali entendendo que esta imposição das mãos significa reconhecer a autoridade. Assim como um embaixador é enviado para um determinado país para representar a sua nação, nós estamos enviando aquela pessoa ou aquela família que terá autoridade de representar não apenas a nossa igreja, mas o nome do Senhor Jesus Cristo. É um sinal de autoridade. Mas é também um sinal de reconhecimento, e esse é o segundo significado de impor as mãos. Reconhecemos o ministério daquela pessoa, reconhecemos o chamado daquela família. Ao impor as mãos, nós estamos dizendo para eles e para todos que estão ouvindo que nós, como igreja, reconhecemos que Deus os chamou para aquela determinada obra. E foi isso que a igreja fez com Paulo e Barnabé. Reconheceu que, além de autoridade, eles estavam de fato sendo chamados pelo Senhor como um sinal de reconhecimento desse chamado. E o terceiro sentido do impor das mãos é a cumplicidade. E como nós temos visto isso cada vez menos presente na igreja missionária hoje. A cumplicidade. Impor as mãos não é apenas um ato de
reconhecimento do ministério, do chamado, de autoridade que nós estamos delegando àquela pessoa ou família, mas é também um compromisso que fazemos com eles. Ao impor as nossas mãos, estamos dizendo a eles: vão para o campo, pois nós iremos juntos com vocês. Iremos através da nossa oração e do nosso compromisso de oferta fiel. Vão para o campo, mas saibam que nós estaremos aqui segurando as cordas na sua retaguarda, cuidando de vocês, ouvindo, entrando em contato, compartilhando e recebendo de vocês notícias do dia a dia. Nossa igreja tem o privilégio de iniciar o ano 2020, o ano que nós completamos 80 anos de igreja na cidade de Santo André, a primeira igreja batista criada e plantada em toda a região do ABC, em 1940. Hoje, pela graça de Deus, reunimos também 80 missionários enviados por essa igreja. Boa parte deles membros da igreja em Santo André. Outros queridos conhecidos a quem nós apoiamos financeiramente. Esses 80 missionários estão sendo acompanhados pelos pequenos grupos e por pastores virtuais, cada um em seu campo missionário, para que saibam que eles não estão sozinhos. Não basta enviar uma oferta oportuna, mensal, pontual, não basta apenas e tão importante orar pelos missionários, mas é preciso também estar perto deles semanalmente, diariamente, para que eles saibam que eles não estão sozinhos. Aquele compromisso, aquele reconhecimento de autoridade, aquela imposição de mãos, era uma associação entre as partes envolvidas. Igreja confirmando o chamado dos missionários que estavam sendo enviados para o campo. Perto ou distante, eles vão permanecer ligados à igreja enviadora. Não é mais possível vermos a posição de igrejas que enviam pessoas para o campo e esperam 3 ou 4 anos que eles retornem para dar um testemunho. Mas é preciso que a igreja participe em todo o processo missionário. A agência missionária não é responsável direto pelo envio do missionário. Servi por 20 anos e sou hoje presidente de uma outra organização missionária. A agência missionária é uma organização para-eclesiástica, ou seja, que está paralela à igreja no processo de envio. A responsável no reino pelo envio de missionários chama-se igreja local. E esse compromisso bíblico está baseado na certeza de que tanto os vocacionados, quanto os líderes e a própria igreja estão todos eles obedecendo à vontade de Deus. Para concluir, esse é um processo, como nós vimos, totalmente coordenado por Deus. Começa com Deus, vocacionando as pessoas. Continua com Deus, falando à igreja. E se completa com Deus, através do Espírito Santo, enviando, como nós vimos, expelindo os missionários para o campo. Ele tem a participação dos vocacionados, dos líderes, de toda a igreja, mas é um processo todo ele, coordenado pelo Senhor. Uma iniciativa de Deus, em comunhão com Deus, concluída por Deus. Por isso que a palavra-chave é obediência. Missionários e igreja apenas obedecendo à vontade de Deus. Em tempos de pandemia, mais do que nunca, é preciso continuarmos obedecendo ao Senhor. Não é hora de retrocedermos, é hora de avançarmos, é hora de continuarmos sendo efetivos. Certo dia, uma das nossas missionárias, preocupadas com a situação financeira da igreja, em tempos de pandemia, sabendo que está no campo missionário, sendo sustentada há muitos anos por essa igreja, me mandou uma mensagem chorosa dizendo: pastor, eu devo voltar para Santo André. Não é justo os irmãos se sacrificarem para me manter aqui se eu não posso sair de casa e fazer o trabalho que Deus me confiou. Minha palavra como seu pastor foi: minha irmã, agora é a hora de você permanecer aí. Esse povo precisa de você aí. Logo abrirá oportunidades para que você possa pregar o Evangelho. Neste momento, encontre alternativas de fazê-lo pelo telefone, pela internet, mas seja efetiva. Não abandone o chamado que o Senhor tem para a sua vida nesse momento.
Minha querida Igreja Torre Forte, líderes, membros, vocacionados, é hora de avançarmos. É hora de obedecermos ao ID do Senhor, participando com Deus nesse processo de juntos enviarmos pessoas para o campo missionário. Um grande abraço a todos vocês e que Deus nos abençoe. Glória a Deus, pastor Marcos Grava, é isso aí, é uma grande realidade, realmente o câmbio alto, o dólar disparou, o euro nem se fala, e o sustento dos missionários que estão impedidos de sair às ruas. Meu Deus, que loucura, né? Que tempo que nós precisamos aí reinventar, ressignificar, ter criatividade, estratégia. E uma grande verdade que o pastor Marcos Grava declarou aí: ao passar essa pandemia, o nosso desafio aumenta, né? E aumenta não só na dificuldade de enviar missionários, como também sustentar, manter e entender a realidade de cada região do mundo, que a igreja vai precisar readaptar, ressignificar e rever aí muitos conceitos, mas que não podemos parar, não podemos recuar. A grande comissão sempre continua. Agora, muito interessante, muito propícia essa palavra do pastor Marcos Grava no desafio do envio. Que realidade, né? É hora de enxergarmos as oportunidades de fazermos missões, enxergar a oportunidade de lançar a rede, é hora de nós revermos os projetos, ressignificarmos as prioridades e aproveitar a oportunidade que está sendo criada. Mas quem são os vocacionados que devem ser enviados? Muito propícia e muito oportuna essa palavra. Quem não está dando fruto na igreja local, jamais vai produzir fruto longe. Só devem ser enviados os que estão dando frutos na própria igreja. Ou seja, os verdadeiros vocacionados não param em meio à crise, não param em meio à pandemia, não param em meio à pressão, não param em meio a um momento como esse que nós estamos vivendo. Excelente, pastor, excelente. Tremendamente abençoado com essa palavra. As pessoas só serão bênção à distância se forem bênção próximo. Se derem fruto próximo, é que devem ser enviadas à distância. Né? Na igreja que estava em Antioquia, orando, jejuando, clamando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo, dois grandes homens que estavam dando frutos já na igreja local, e enviaram para a obra que o Senhor tinha feito. Né? Uma tremenda aula sobre o envio, o cuidado do envio, como a própria palavra e o próprio Paulo nos alerta. Né? A ninguém imponhas as mãos precipitadamente. Devemos tomar muito cuidado. Vamos adorar ao Senhor com um grande amigo também, o pastor Duda, pastor Eduardo, lá da Igreja Cristocêntrica de Bragança Paulista, que também vai compartilhar conosco acerca de missões. E depois vai estar louvando e adorando ao Senhor junto conosco, Igreja Cristocêntrica de Bragança Paulista, preparando seu coração para mais uma curta biografia que nós temos ainda nessa noite, no nome de Jesus. Paz de Cristo, meus irmãos, eu sou o pastor Duda aqui de Bragança Paulista. Nós somos da igreja ICBP, Igreja Cristocêntrica de Bragança Paulista. O grupo Reconciliando a Noiva vai participar neste momento do Congresso de Missões da Igreja Torre Forte, ok? Antes de nós entoarmos as canções a Deus, eu queria muito dizer algo a você sobre missões. Às vezes eu penso em missão, e durante todos esses anos trabalhando com missões urbanas, de casas de detenções, de sistemas penitenciários e também transculturais, eu percebi que existe uma grande diferença entre você ter vocação e você ter desejo de fazer missão. Ao longo de todos esses anos trabalhando, são quase 22, eu percebi que muitas pessoas tinham desejo de fazer missões. Mas ao longo da vida, ao longo do caminhar da vida, surgiram outros desejos em seus corações e elas passaram a substituir, e então deixaram as missões de lado. Outras não. Outras foram vocacionadas para fazerem missão em nome de Jesus. Estas jamais pararam de fazer missão.
E não importa o que aconteça, não importa o que mude em sua vida, não importa o que precisa se adequar, elas vão continuar fazendo missões. E eu queria contribuir com vocês com essa breve mensagem. É muito interessante que você que está envolvido em missões perceba: eu sou vocacionado ou eu tenho desejo. Se você tem desejo, procure a sua vocação, porque um dia, se você não tiver vocação, um dia você vai mudar de desejo e vai abandonar as missões. Agora, se você tem vocação, segue o teu caminho, porque nada o que vier a acontecer será capaz de tirar de você a vontade de fazer missões, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E ao mesmo tempo eu quero deixar uma mensagem para os líderes que precisam perceber se a pessoa que está querendo fazer missão, se ela tem desejo ou se ela é vocacionada. Porque nos nossos dias, uma onda de missão surgiu e muita gente diz ser vocacionada, mas só tem desejo. E quando começam as lutas, os problemas do campo missionário, eles abandonam o campo missionário. Outros não, são verdadeiramente vocacionados. E essas pessoas que são vocacionadas, pode passar o que for no campo missionário, eles nunca vão parar de fazer missão. É isso que está acontecendo com a gente agora. Nós estamos com as nossas igrejas fechadas, não estamos podendo trabalhar com a igreja vindo, o povo vindo à igreja, mas nós estamos nos adaptando para ainda, mesmo diante da pandemia e da quarentena, estarmos aqui fazendo missão junto com vocês. Deus vos abençoe. Esse aqui é o Ministério de Louvor e Adoração, reconciliando a noiva. Vamos adorar a Deus juntos. Posso
escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Tirem os meus olhos, ainda posso vê-lo. Tire a minha língua e eu canto por dentro. Tire as minhas mãos, eu posso senti-lo. Pois nada pode me separar, ninguém nada pode me separar. Pois nada pode me separar, ninguém nada pode me separar do teu amor. Do teu amor. Tire a minha casa e eu vivo nele. Tudo que eu tenho nunca foi meu. Queime a minha carne, o meu espírito vive. Pois nada pode me separar, ninguém nada pode me separar. Pois nada pode me separar, ninguém nada pode me separar do teu amor. Podem até me torturar, mas em honra eu direi que és meu amor e não negarei. E não importa o quanto eu em mim ter que morrer como morreste. Podem até me torturar, mas em honra eu direi que és meu amor e não negarei.
bastante pra permanecer. Tente me mudar, vou orar pra que vejam em mim. Pois nada pode separar, ninguém nada pode me separar. Pois nada pode me separar, ninguém nada pode me separar do teu amor. Tira minha alma, nunca vencerás. Tente me entender, eu nunca morro. Não há o que fazer, nós vivemos em Jesus. Pois nada pode me separar, ninguém nada pode me separar. Pois nada pode me separar, ninguém nada pode me separar do teu amor. Do teu Glória a Deus, pastor Eduardo, glória a Deus, que Deus abençoe, muito obrigado pela participação, obrigado aí ao Ministério de Louvor, que Deus continue te usando poderosamente no nome de Jesus. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Christian Evans. Christian Evans foi considerado John Bunyan de Gales. Ele nasceu em 1766 e faleceu em 1838. Seus pais deram-lhe o nome de Christmas, porque nasceu no dia de Natal, Christmas, em 1766. O povo deu-lhe a alcunha de pregador caolho, porque era cego de um olho. Alguém assim se referiu a Christmas. Evans era o mais alto dos homens, de maior força física e o mais corpulento que jamais vi. Tinha um olho só, se há razão para dizer que era olho. Por mais propriamente pode dizer que era uma estrela luzente, brilhando como Vênus. Foi chamado também o John Bunyan de Gales, porque era o pregador que na história desse país desfrutava mais poder do Espírito Santo. Em todo lugar onde pregava havia grande número de conversões. Seu dom de pregar era tão extraordinário que com toda facilidade podia levar um auditório de 15 a 20 mil pessoas de temperamento e sentimentos vários a ouvi-lo com a mais profunda atenção. Nas igrejas não cabiam as multidões que iam ouvi-lo durante o dia. À noite, sempre pregava ao ar livre sobre o brilhar das estrelas. Durante a sua mocidade, viveu entregue à devassidão e à embriaguez. Numa luta foi gravemente esfaqueado. Outra vez foi tirado das águas como morto. E ainda doutra vez caiu de uma árvore sob uma faca. Nas contendas era sempre campeão, até que, por fim, numa briga, seus companheiros cegaram-lhe um olho. Deus, contudo, fora misericordioso durante esse período, guardando com vida para, mais tarde, fazê-lo útil para o seu serviço. Com a idade de 17 anos foi salvo. Aprendeu a ler e, não muito depois, foi chamado a pregar e separado para o ministério. Seus sermões eram secos e sem fruto, até que um dia, em viagem para Maetoworg, segurou o seu cavalo e entrou na mata, onde derramou a sua alma em oração a Deus. Como Jacó em Peniel, de lá não saiu antes de receber a bênção divina.
Depois daquele dia, reconheceu a grande responsabilidade de sua obra. Regozijava-se sempre no espírito de oração e surpreendeu-se grandemente com os frutos gloriosos que Deus começou a conceder-lhe. Antes dessas coisas, possuía dons e corpo de gigante. Porém, depois foi acrescentado-lhe um espírito de gigante. Era corajoso como um leão e humilde como um cordeiro. Não vivia para si, mas para Cristo. Além de ter por natureza uma mente ativa e uma maneira tocante de falar, tinha um coração que transbordava de amor para com Deus e o próximo. Verdadeiramente era uma luz que ardia e brilhava. No sul de Gales, andava a pé pregando às vezes 5 sermões num só dia. Apesar de não andar bem vestido e de possuir maneiras desastrosas, afluíam grandes multidões para ouvi-lo. Vivificado com o fogo celestial, subiu em espírito como se tivesse asas de anjo e quase sempre levava o auditório consigo. Muitas vezes os ouvintes rompiam em choro e outras manifestações, coisas que não podiam evitar. Por isso eram conhecidos por salteadores galeses. Era a convicção de Evans que seria melhor evitar os dois extremos, o excesso de ardor e a frieza demasiada. Porém, Deus é um ser soberano, operando de várias maneiras. A alguns, ele atrai pelo amor, enquanto a outros, ele espanta com os trovões do Sinai, para acharem preciosa paz em Cristo. Os vacilantes, às vezes, são por Deus sacudidos sobre o abismo da angústia eterna, até clamarem pedindo misericórdia e acharem gozo indizível. O cálice desses transborda até que alguns, não compreendendo, perguntaram: por que tanto excesso? Acerca da censura que faziam dos cultos, Evans escreveu: admiro-me de que o gênio mau, chamando-se o anjo da ordem, queira experimentar tornar tudo na adoração a Deus em coisa tão seca como o Monte Gilboa. Esses homens da ordem desejam que o orvalho caia e o sol brilhe sobre todas as suas flores, em todos os lugares, menos nos cultos ao Deus Todo-Poderoso. Nos teatros, nos bares e nas reuniões políticas, os homens comovem-se, entusiasmam-se e são tocados de fogo como qualquer saltador galês. Mas, segundo eles desejam, não deve haver coisa alguma que dê vida e entusiasmo à religião. Irmãos, meditai nisto. Tendes razão ou estáis errados? Conta-se que em certo lugar havia 3 pregadores para falar, sendo Evans o último. Era um dia de muito calor, os primeiros 2 sermões foram muito longos e de forma que todos os ouvintes ficaram indiferentes e quase exaustos. Porém, depois de Evans haver pregado cerca de 15 minutos sobre a misericórdia de Deus, tal qual se vê na parábola do filho pródigo, centenas dos que estavam sentados na relva repentinamente ficaram em pé. Alguns choravam e outros oravam sob angústia. Foi impossível continuar o sermão. O povo continuou a chorar e a orar durante o dia inteiro e de noite até o amanhecer. Na ilha de Anglesey, porém, Evans teve de enfrentar certa doutrina chefiada por um orador eloquente e instruído. Na luta contra o erro dessa seita, começou a esfriar espiritualmente. Depois de alguns anos, não mais possuía o espírito de oração e nem o gozo da vida cristã. Mas ele mesmo descreveu como buscou e recebeu de novo a unção do poder divino que fez a sua alma abrasar ainda mais do que antes. Não podia continuar com o meu coração frio para com Cristo, sua expiação e a obra do seu Espírito. Não suportava o coração frio no púlpito, na oração particular e no estudo, especialmente quando me lembrava de que durante 15 anos o meu coração se abrasava como se eu andasse com Jesus no caminho de Emaús. Chegou o dia, por fim, que nunca mais esquecerei. Na estrada de Dougeli, senti-me obrigado a orar, apesar de ter o coração endurecido e o espírito carnal. Depois de começar a suplicar, senti como que pesados grilhões me caíssem e como que montanhas de gelo se derretessem dentro de mim. Com esta manifestação, aumentou em mim a certeza de haver recebido a promessa do Espírito Santo. Parecia-me que o meu espírito inteiro fora solto de uma prisão prolongada, ou como se estivesse saindo do túmulo num inverno muitíssimo frio. Correram-me abundantemente as lágrimas e fui constrangido a clamar e pedir a Deus o gozo da sua salvação e que ele visitasse de novo as igrejas de Anglesey, que estavam sob os meus cuidados.
Tudo entreguei nas mãos de Cristo. No primeiro culto depois, senti-me como que removido da região estéril e frígida de gelo espiritual para as terras agradáveis das promessas de Deus. Comecei então de novo os primeiros combates em oração, sentindo um forte anelo pela conversão dos pecadores, tal como tinha sentido em Leim. Apoderei-me da promessa de Deus, o resultado foi que, ao voltar a casa, o Espírito operar nos irmãos de Anglesey, dando-lhes o espírito de oração com importunação. Passou então o grande avivamento do pregador ao povo em todos os lugares da ilha de Anglesey e em todo o Gales. A convicção do pecado como grandes enchentes passava sobre os auditórios. O poder do Espírito Santo operava até o povo chorar e dançar de alegria. Um dos que assistiram ao seu famoso sermão sobre o endemoniado gadareno conta como Evans retratou tão fielmente a cena do livramento do pobre endemoniado, a admiração do povo ao vê-lo liberto, o gozo da esposa e dos filhos quando voltou a casa, curado, que o auditório rompeu grande riso e choro. Alguém assim se expressou: o lugar tornou-se em um verdadeiro boquim de choro, mediante Juízes 2, de 1 a 5. Outro ainda disse que o povo do auditório ficou como os habitantes de uma cidade abalada por um terremoto, correndo para fora, prostrando-se em terra e clamando a Deus. Não semeava pouco, portanto colhia abundantemente. Ao ver a abundância da colheita, sentia seu zelo arder de novo, seu amor aumentar e era levado a trabalhar ainda mais. A sua firme convicção era de que nem a melhor pessoa pode salvar-se sem a operação do Espírito Santo e nem o coração mais rebelde pode resistir ao poder do mesmo Espírito. Evans sempre tinha um alvo quando lutava em oração, firmava-se nas promessas de Deus, suplicando com tanta importunação como quem não podia desistir antes de receber. Dizia que a parte mais gloriosa do ministério do pregador era o fato de agradecer a Deus pela operação do Espírito Santo na conversão dos pecadores. Como vigia fiel, não podia pensar em dormir enquanto a cidade se incendiava. Humilhava-se perante Deus, agonizando pela salvação de pecadores e de boa vontade gastou suas forças físicas ou mentais, pregou o último sermão sob o poder de Deus como de costume. Ao findar disse: "Esse é meu último sermão." Os irmãos entenderam que se referia ao último sermão naquele lugar. Caiu doente, porém, na mesma noite. Na hora da sua morte, 3 dias depois, dirigiu-se ao pastor, seu hospedeiro, com essas palavras: "O meu gozo e consolação é que, depois de me ocupar na obra do santuário durante 53 anos, nunca me faltou sangue na bacia. Prega Cristo ao povo." Então, depois de cantar um hino, disse: "Adeus, adeus." E faleceu. A morte de Christman Evans foi um dos eventos mais solenes em toda a história do Principado de Gales. Houve choro e pranto no país inteiro. O fogo do Espírito Santo de Deus fez os sermões deste servo de Deus abrasar de tal forma os corações que o povo da sua geração não podia ouvir pronunciar o nome de Christman Evans sem ter uma lembrança vivida do filho de Maria na manjedoura de Belém, do seu batismo no Jordão, do jardim do Getsemane, do tribunal de Pilatos, da coroa de espinhos, do Monte Calvário, do Filho de Deus imolado no altar e do fogo santo que consumia todos os holocaustos. Desde os dias de Abel até o dia memorável em que esse fogo foi apagado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Que Deus possa levantar homens e mulheres como Christman Evans, que Deus possa levantar pessoas que possam gerar no Espírito um avivamento, pessoas que possam chorar por uma região, pessoas que possam semear com choro para colher com alegria uma grande colheita. Vamos orar. Pai de amor, te louvamos por mais uma noite de congresso, te agradecemos por mais um dia. Rogamos, meu Deus, acende a chama, Pai, de Guilherme Carey, acende a chama, Pai, de Christman Evans. Em nome de Jesus, ó Pai, nós rogamos, ó Pai, pelo pastor Humberto, pela sua esposa, seu filho, pelo seu ministério, clamamos pelos missionários que estão na Índia, clamamos, ó Pai, pelos povos Dalits, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, muda essa realidade. Aviva, Senhor, a tua obra, que eles possam conhecer o teu poder, que eles possam ser alcançados pela tua misericórdia, pela sua graça, que eles sejam avivados, ó Pai, no nome de Jesus. Envia recursos, envia suprimento, envia, Pai, estratégias.
Te louvamos pela vida do pastor Marcos Grava, Senhor. Te agradecemos por ele, pela sua família, sua esposa, seus filhos. Te agradecemos, ó Pai, pelo seu ministério, pela Igreja Batista, Senhor, de Santo André. Renova as forças, abençoa esses 80 missionários que estão no campo. Continua usando-os, dando estratégia, enviando recursos, ó Pai, suprindo, dando sabedoria, direção a cada dia. Clamamos pela Tua misericórdia. Capacita-nos, ó Pai, para que possamos saber verdadeiramente quais são vocacionados e quais devem ser enviados, meu Deus. No nome de Jesus, sê conosco, ó Pai. Aviva, Senhor, a Tua obra. Coloca essa fome, essa sede do fogo santo, essa sede de santidade, essa sede de mudança, essa sede de avivamento na nossa geração. Faz outra vez, Senhor. Faz outra vez, Senhor, no nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amanhã estamos de volta em mais uma noite da segunda conferência Torre Online, Missões, a grande comissão continua. Deus te abençoe.